Olá pessoal, hoje então estamos novamente no canal para discutir sobre um aspecto importante que a gente vivencia no dia a dia, e no taoísmo nós podemos conhecer a nós mesmos. Essa é a pergunta básica, né? Como conhecer-se a si mesmo? Então, por exemplo, se nós diante das adversidades, dos inúmeros problemas que nós enfrentamos, das inúmeras aflições que nós passamos, como que o taoísmo vê, né, e nos ajuda nessa questão a pensarmos sobre essas adversidades, como enfrentá-las. Por exemplo, então o Lao Tzu, ele vai nos dizer, o nosso mestre Lao Tzu vai nos dizer que quem conhece os outros, né, é inteligente, mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Então, justamente, o importante é percebermos que nesse exame, nesse autoexame, nessa busca interna de nós mesmos, nós poderíamos vislumbrar uma possibilidade de enfrentar essas adversidades, enfrentar esses problemas de maneira mais, vamos dizer assim, eficiente. Porque, vejam, hoje eu quero abordar uma questão fundamental que atinge a todos, no dia a dia, no cotidiano, no mundo, quando a gente se defronta com, por exemplo, uma briga num trânsito, por exemplo, e aflora aquela raiva, aquela irritação, sabe o que eu estou dizendo, né? Então, se a gente não fizer um esforço, isso no dia a dia, não adianta só fazer em um momento, mas se a gente não fizer isso constantemente, esse autoexame, nós vamos sempre atribuir a culpa, né, a responsabilidade sobre as outras pessoas, sobre o mundo, quando na verdade a responsabilidade recai sobre nós mesmos. Por isso que o Lao Tzu diz, Zi Zhi, esse Zi é si mesmo e Zhi é conhecer. Então, Zhi é o verbo conhecer em chinês. A gente ainda hoje fala Zhidao. Então, Zhidao é conhecer, saber. Mas vejam, não é um saber sobre informações, sobre coisas ligadas a, por exemplo, o acúmulo de conhecimentos, né? Mas é um conhecimento de si mesmo, né? É Zi Zhi. Zi é si mesmo em chinês. Zhi é conhecer. Então, traduzindo, ficaria assim, autoconhecimento. Como seria caminhar esse caminho do autoconhecimento? Como seria nós realmente adentrarmos cada vez mais no terreno, né, dessa autobusca de nós mesmos, tá? Vamos pensar e meditar um pouco nesse sentido hoje. Então vejam, o mundo ele é cheio de estímulos. Nós podemos dizer assim, como os taoístas pensam, né? Somos bombardeados pelas imagens, pelas, vamos dizer assim, informações que a cada momento nos invadem, né? Como um turbilhão, um vórtice. Então, tudo isso leva a gente à competição, leva a gente à disputa, leva à rivalidade com os outros. Então a gente se perde, se dispersa nesse turbilhão, nesse vórtice de muitas vaidades, de bajulações. Vocês vejam, é por isso que o taoísmo, e nós podemos nos apropriarmos, né, dessa sabedoria chinesa taoísta para pensarmos sobre como podemos, digamos, eu vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem imagem idealizada de nós mesmos. Então a gente cria um eu que é fictício totalmente. Não que ele é falso, mas ele é fictício, porque ele é uma imagem idealizada. Isso na psicologia junguiana, e aí eu recorro à psicologia, essa psicologia nos informa que é possível nós separarmos, fazermos a distinção entre o que é a persona, que o Jung chama de persona, que é aquilo com o qual nós nos identificamos, que se dá pela aprovação dos outros. Então, na verdade, por exemplo, se alguém fala, olha, Marcelo, o que você faz é muito bom, e você é isso, e você é aquilo, ou seja, começa a bajular você acaba entrando nessa
imagem projetada. Então, digamos assim, que nós somos justamente esse complexo de uma teia de imagens projetadas na tela da nossa mente, né? Então você tem a imagem de você mesmo, que não é verdadeiramente o teu eu real, o teu eu autêntico, aquilo que o Jung chama de self, ou seja, aquela totalidade do eu, né? Que não é o ego, não é a personalidade. Essa persona, essa personalidade, ela é apenas um aspecto, né, parcial dessa totalidade do self. Então vejam que interessante, né? O Lao Tzu, quando ele fala quem conhece a si mesmo é iluminado, esse Min é a ideia de compreensão, de uma compreensão real, verdadeira desse si mesmo que ele está falando. Então, vejam que a gente está muito preso, né, às imagens falsas, ilusórias, que os outros vão projetando sobre nós. E a gente acaba se identificando, acaba, digamos assim, se prendendo, se apegando a essa falsa imagem. E aí a gente acaba querendo agradar os outros, a gente acaba esquecendo da nossa verdadeira morada, daquilo que seria a nossa verdadeira potência, segundo o Lao Tzu. Veja, essa potência, ela está em todos nós, mas isso está na mais profunda intimidade. Por isso que Lao Tzu diz, quem vence os outros é força, quem vence a si mesmo é potente. Ele usa a palavra Li, é força, que é essa ideia de você ter uma força aparente apenas, mas a verdadeira potência, esse Qiang em chinês, é Zishen. Então quando você se autoconhece, você tem essa autopotência. Você tem uma potência que já está em você, já está na sua natureza própria. Eu falei em um vídeo anterior sobre a importância de nos reconectarmos com a naturalidade, Ziran. E esse Ziran é aquilo que já habita em cada ser, naquilo que é ele próprio, ele é constitutivo. E veja que aqui nós podemos pensar, diante de tantos problemas e aflições e caos, como nós podemos resolvê-los de maneira a que possamos não ser dominados, né? Por isso nós precisamos praticar o Kung Fu, né, do autoconhecimento, que na verdade é o autoexame, isso se dando através da meditação em silêncio. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu tive em Zazen, por exemplo. Quando eu fazia o Zazen, e também faço meditações, às vezes eu misturo com mantras, né? E no caso do taoísmo, às vezes eu fico simplesmente sentado, ou às vezes eu faço também em pé, na postura da árvore, olhando para o sol, né? E às vezes eu faço também com as minhas pernas muito bem enraizadas no chão. Essa maneira, essa postura de você realmente se conectar com a terra, com o ar, com você mesmo, é o verdadeiro autoconhecimento, o Zhi que eu estava dizendo. E essa autocompreensão iluminadora, em chinês Min, né, ela é justamente a maneira como nós podemos praticar o Wu Wei, que é Wu Wei, a não ação. Né? Segundo, por exemplo, o Wang Bangshong, isso não seria apenas um mero conhecimento intelectual, o entendimento, né, racional, mas sim a nossa real compreensão da natureza originária autêntica, que em chinês é Tianshan Benzhen. Tianshan é algo inato, Benzhen é originário, verdadeiro. Né? Ou seja, para nós é importante, como taoístas, seguir o fluxo do Ziran, da naturalidade. E esse fluxo do Ziran, ele só virá a partir do momento que nós fizermos esse exame que eu estava falando, esse exame que incide e se volta sobre o próprio sujeito. E não é mais conhecer o objeto, porque o objeto, ele é externo, né? Você conhece o objeto, mas você não se envolve com o objeto. O objeto está lá, você tem um distanciamento e ele não faz parte da sua vida, da sua vivência. O conhecimento no taoísmo, ele é visto como um conhecimento da vida. Então a filosofia é uma filosofia da vida. Essa filosofia da vida, Shenmin vida, Zhexue filosofia, que é extremamente essencial. E ela se dá em vários níveis. Né? E quando o Lao Tzu fala em
conhecer-se a si mesmo, ele não está falando em conhecer sua razão, em conhecer sua faculdade X ou Y, mas sim conhecer o ser na sua integralidade. Por isso, um dos maiores, né, um dos pensadores mais fundamentais na psicologia, que é o Jung, Carl Gustav Jung, ele já nos falava desse self, desse si mesmo, que não tem nada a ver com o ego, o eu, o que você faz, a sua história só pessoal. Não, isso também é importante, mas não é tudo. Eu quero esclarecer o seguinte: quando a gente também se autoconhece e a gente se examina, esse processo, ele é o processo da individuação, ele é o processo de você se confrontar com a sua sombra. Nossa, e quando falamos em sombra, né, o que é a nossa sombra? É o nosso medo, é as nossas aflições, nossas fobias, né? Então nós temos complexos e esses problemas todos que nos afligem é porque nós não nos aceitamos, nós não percebemos, nós não aceitamos essas falhas, essas deficiências. Por exemplo, quando alguém te critica, quando alguém, sabe, fala mal de um ponto fraco seu e você já totalmente se irrita e começa a reagir automaticamente, né? E você começa a ficar raivoso. E você não está justamente, antecipadamente, conhecendo esse fluxo de emoções que já te dominou. Então, por isso é importante a meditação e essa autorreflexão para você conhecer suas próprias emoções. E o taoísmo ensina justamente a perceber-se a si mesmo, né? Nesse grande turbilhão de pensamentos e sentimentos que acabam vindo da parte dos outros. Eles provocam, veja, a causa não está no outro. Eles pegando o seu ponto fraco, eles na verdade, eles acabam suscitando aquilo que já está dentro de você, que é a sua sombra. O Jung fala que é a sua sombra, é a parte que você não aceita e você joga no porão do inconsciente. É exatamente essa parte difícil de ser aceitado por cada um de nós que é necessário conscientizar. Então o processo de conhecimento também é o processo de conscientização dos conteúdos inconscientes. O Jung falava em conscientizar-se desses conteúdos. Veja que ainda como é atual, nós começamos a praticar essa consciência desses conteúdos, na medida mesma em que a gente começa a ver a nossa sombra, porque mais difícil é a ver a nossa própria sombra. E também, quando nós fazemos isso, nós conseguimos o quê? Nós conseguimos alcançar um autodomínio, que é aí que a gente fortalece o domínio interior, em chinês Neizai, né? É por isso que o Wan Bi aqui, ele diz o seguinte, eu vou ler para nós, ó. Ele diz assim, ó, quando você conhece, você vence os outros, né? Melhor, vence os outros, você tem força, Lilian. Mas o preferível seria 战胜自己, ou seja, vencer-se a si mesmo. 因为, por quê? Né? 为什么? Porque 因为他的力气不会被外物损耗, porque a sua própria força, né, não vai ser, digamos, desgastado, diminuído, né, prejudicado, 损耗, pelas coisas externas. 外物. Então, esse 外 é a exterioridade. Veja que quanto mais nós nos envolvemos pelas opiniões que os outros fazem sobre nós, naquela imagem idealizada que eu estava falando, mais narcisicamente nós nos identificamos com essa falsa imagem do eu, né? E aí nós nos envolvemos a ponto de, quando alguém nos critica, a gente totalmente fica identificado e nos irritamos com isso, né? Quando na verdade a gente deveria se examinar e pensar o seguinte: veja como eu estou enganado com essa, né? Veja, uma imagem ilusória, uma imagem idealizada. E quantas vezes nós não caímos nessa opinião e nessa sensação de agradar os outros, na opinião dos outros, né? De querer corresponder e agradar os outros. E isso gera só mais conflitos, gera muito apego, gera muitas, sabe, emoções
que não tem a ver com aquele self que eu estava dizendo, nosso verdadeiro eu. Nós nos reagimos automaticamente, nós deixamos de confrontar a nossa própria sombra. Isso tudo vai, digamos assim, contrariar essa busca do verdadeiro eu autêntico, né? Do verdadeiro ziti, né? Do verdadeiro si mesmo. E no taoísmo nós aprendemos justamente a dissolver essas falsas identificações do ego com as imagens que ele vai criando. São como se fossem fantasias artificiais, né? Então não são naturais. Essas fantasias que o eu vai gerando, esse eu da persona, né, que o Jung fala, e que eu uso a ideia de tela. É como uma tela, você vai projetando várias imagens de você. É por isso que a gente tanto se envolve com Facebook, com Instagram, e ficamos incensando essa autoimagem narcisista, né? E é uma doença isso. Veja que 自知 é 自胜, na verdade, né? O conhecer-se a si mesmo. Então Lao Tzu usa 自知, essa expressão, é 自胜, que é, na verdade, vencer a si mesmo. Quando eu me conheço, eu tomo uma parte de mim, não querendo possuir ela, mas sim realmente vivenciá-la. Então o conhecimento não é uma posse, não é algo que eu adquiro, não é algo que eu tenho como um objeto. Porque quando eu me autoconheço, eu vivencio profundamente essa meditação, ou essa experiência, ou o momento do amor, da comunhão, enfim, de qualquer experiência profunda, né? Então a gente expande a consciência, não fica mais no isolamento do eu, porque veja, a gente poderia pensar, não, mas então o taoísmo está falando do autoconhecimento como se fosse algo que fosse conhecer a si mesmo e se isolar do mundo. Não, é o contrário. O conhecimento verdadeiro mesmo, daquele self, né, do você mesmo, autenticamente falando, é que vai levar você cada vez mais a uma real compreensão do seu lugar dentro da totalidade dessa teia cósmica, e não dessa teia falsa de relações supérfluas e desnecessárias, porque essas coisas que nos distanciam e nos distraem, nos afastam da verdadeira morada interna. Por isso que Lao Tzu diz, quem não perde sua morada, permanece. Ou seja, você não perdeu esse teu enraizamento, esse teu autoconhecimento que fez você se conectar com você mesmo. E por isso você pode ter uma vida perene, uma vida longeva, uma vida literalmente, em chinês, puan, quer dizer, sem morrer, sem morte. Ou seja, com muita vitalidade. Então vocês vejam que o grande problema que nós enfrentamos no dia a dia é se nós queremos agradar, desagradar as opiniões, as críticas, né, o que o outro fala de mim, e tudo isso envolvendo a nossa autoimagem. Quando nós começamos a meditar e refletir sobre aquilo que seria o nosso verdadeiro tesouro, nós realmente começamos a adentrar no terreno do verdadeiro autoconhecimento, que é também o conhecimento da essência do Tao. Então, a proposta que eu faço para a aula desse vídeo de hoje é nós refletirmos sobre, basicamente, como encontrar esse tesouro nessa mina profunda que nós vamos escavar pouco a pouco, dia após dia, desenterrando esse tesouro. Essa é a pergunta fundamental. Filosoficamente, como podemos então, e existencialmente, né, também, como podemos limpar esse terreno, né, que está cheio de poeira, de sujeira, para podermos o quê? Desenterrar, né? A gente vai escavando e vai tirando essa poeira e vai desenterrando. Eu gosto de usar essa imagem porque do ponto de vista psicológico, né, é aquilo que na psicologia junguiana está nos dizendo que é importante nós confrontarmos com a nossa sombra. Veja a palavra, né? A nossa parte mais sombria, a parte mais escura, que é aquilo que nós não aceitamos e recalcamos, né? Já dizia Freud, e deixamos no inconsciente. E essas partes que são cada vez mais
vamos dizer assim, difíceis de serem trabalhadas, é que nós devemos trabalhar. Então, portanto, basicamente, o que eu gostaria de dizer era justamente nós confrontarmos com nossas sombras, porque é isso que muitas vezes a gente esquece. E esquecendo de confrontar essas sombras, esses complexos, né, nós acabamos perdendo a verdadeira morada de si mesmo. Veja que a palavra complexo, usada por Jung, significa um conjunto de emoções negativas que são suscitadas quando o outro critica a gente, quando o outro fala numa determinada voz, né? Quando o cara fala assim mal de você, sabe? Aí você começa, sabe? Ai, caramba. Então você fica assim, com essa sensação de incômodo. E aí começa o complexo. Por exemplo, vocês imaginam, né? Eu vou dar um exemplo. Os nossos pais, eles costumavam nos repreender quando a gente fazia coisas que eles nos falavam que não poderia fazer. E aí a gente acaba desenvolvendo um complexo, né? A gente tem medo da punição. Quer dizer, isso está escondido, veja, está lá atrás no nosso passado. Como é que nós podemos trabalhar com isso? E no taoísmo, nós fazemos justamente a meditação consciente desses conteúdos que estão lá no inconsciente do nosso passado e que não estão simplesmente adormecidos. Muito pelo contrário, se alguma outra pessoa parecida com o nosso pai, na voz inclusive, né, vai nos criticar, vai chamar nossa atenção por uma determinada falha que nós temos, o que a gente faz? A gente reage, fica irritado. E não é isso o que seria uma ação adequada, né? Seria ao contrário, é necessário até conscientizar de que, tá vendo? Olha, eu estou tendo essa emoção. Eu ia começar a examinar essa emoção. E é justamente o mundo é constituído por pessoas com emoções, com sensações, com pensamentos. Se nós não estivermos conscientes das nossas emoções, dos nossos pensamentos e sentimentos, nós acabamos sendo devorados por esse bombardeio de imagens e informações. É a mesma coisa o conhecimento. Se nós não soubermos administrar aquilo que seria da informação que nós recebemos, a gente acaba ficando confuso. A nossa mente não aguenta esse mar de turbilhão de ondas, de conhecimentos, de tanta coisa para assimilar. Tantas coisas externas, né? E às vezes muitas coisas supérfluas e desnecessárias, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar. E se vocês gostaram do vídeo de hoje, dão um like, façam seus comentários, observações, deixem suas dúvidas e se inscrevam no canal. Ficamos